Olá, tudo bem? Eu me chamo Augusto Delara e hoje estarei apresentando um projeto sobre detecção de imperfeições em placa de circuito impresso para a disciplina de visão computacional. Bom, antes de mais nada, falando sobre a motivação. Hoje em dia, equipamentos que fazem esse tipo de inspeção em placas de circuito impresso são caros, o que acaba ocasionando a não compra e também a não utilização de tecnologias de inspeção por empresas de pequeno e médio porte. Em cima disso, eu pensei numa possibilidade de utilizar a inteligência artificial para fazer o reconhecimento desses erros e assim apresentar para os colaboradores que estão naquele momento fazendo as inspeções e assim ajudar eles a detectar possíveis pontos a olho nu que às vezes não são muito fáceis de ser enxergado. Então, através de tecnologia, a gente consegue fazer esse tipo de análise e também auxiliar no processo de manufatura, que no final esses erros, em alguns casos, acabam ocasionando voltas, né, daqueles equipamentos para a fábrica e posteriormente retrabalho. E esse retrabalho, muitas das vezes, pode ser evitado com tecnologias de inspeção. A proposta é utilizar duas abordagens diferentes. A primeira delas é utilizar a visão clássica, com seus algoritmos clássicos, que já se tem bastante conhecimento utilizando o OpenCV. E para isso eu utilizei um dataset público, ao qual tem algumas classes, que são alguns defeitos, algumas imagens de referência também, e em cima de diferentes placas, que são as principais, sem nenhum defeito, a gente vai fazer uma análise para verificar outras imagens de teste. Esse dataset ele possui algumas classes, como Missing Hole, Mouse Bit, OpenCircuit, que são nomenclaturas utilizadas para inspeção, como curto-circuito ou alguma imperfeição ali de algum parafuso que não tenha sido encaixado. E em cima disso, em cima do dataset, foi feito um processo, um pipeline de algoritmos, ao qual no final a gente vai conseguir delimitar os pontos divergentes entre a placa template e a placa que está sendo analisada. Antes de mais nada, aqui a gente tem uma imagem de template de uma PCB. Nessa mesma imagem a gente vai fazer uma escala cinza nela. Em seguida ela vai ser redimensionada para ter o mesmo padrão futuramente da imagem de teste. E também é efetuado um desfoque gaussiano na placa. Em seguida é efetuado uma limerização adaptativa média. E em cima disso a gente já tem o tratamento da nossa imagem de template. Agora a gente vai realizar esses processos também na imagem de teste. Então aqui a gente tem a imagem de teste, é claro que é um pouco difícil enxergar algumas imperfeições, né, a olho nu. Em seguida é efetuado o redicionamento, o desfoque gaussiano e a escala cinza da imagem de teste, só que executado todo num processo sequencial. A linearização também é realizada na imagem de teste e em seguida a gente utiliza a subtração das imagens. A gente subtrai o template menos a imagem do teste e assim a gente vai ter os pontos divergentes. Aqui na imagem a gente consegue ver que há 3 pontos divergentes que se realçam mais. Em seguida a gente aplica um desfoque mediano. A gente consegue ver os 3 pontos com mais nitidez. E por fim, eu aplico um algoritmo ao qual eu pego as marcações daqueles pontos que foram gerados a partir da subtração e reaplico em cima da imagem, que é a imagem a ser testada. Assim a gente consegue verificar com mais clareza onde é que estão os possíveis erros e assim o colaborador pode verificar e também evitar que uma placa defeituosa passe na inspeção. Utilizando a rede neural, então a gente vai seguir uma abordagem também de análise e a gente vai utilizar o Iolo V8, a última versão que temos, juntamente com um dataset que está disposto no RoboFlow, no Universo, assim como o outro dataset também ele é público. Ele possui 1805 imagens, das quais foram divididas 70% para treinamento, 20% para validação, 10% para testes, e o treinamento foi realizado dentro do Google Colab
com algumas unidades computacionais que foram adquiridas, com um total de 300 épocas. Então esse foi a quantidade de épocas que foi utilizada para essa rede neural. Por fim, a gente consegue verificar aqui a matriz de confusão. A gente consegue ver aqui que teve bons resultados para 3 das nossas classes. Esse dataset é bem similar ao anterior, porém ele é um pouco menor na quantidade de classes que ele tem. Aqui a gente tem 3 classes, o outro tinha mais, tinha 6 ou 7 classes. E aqui a gente consegue ver como é que ele foi. A precisão dele teve uma performance bem interessante, assim como o recal. Aqui também a média de precisão de 50 para objetos diferentes. E aqui também de 50 a 95. Foi esses os resultados gerados em cima da rede neural. Foram resultados interessantes para um dataset que está sendo construído. Inclusive ele tem atualizações novas frequentemente dentro do próprio RoboFlow. E cada vez ele está maior. Após isso, eu exportei o treinamento para um formato NNX, que é muito bem adaptado a sistemas embarcados, e eu preparei uma Raspberry Pi com esse modelo, e em cima disso eu fiz inferências utilizando uma webcam e um suporte manual ali que foi bem simples para ser realizado. E com isso a gente conseguiu ver aqui numa imagem de exemplo que teve algumas verificações aqui. Então eu tenho um vídeo também que eu vou apresentar logo mais. Aqui nós temos uma imagem, um vídeo durante alguns testes que eu estava realizando ali, dá pra gente ver que uma placa está em cima do circuito, tá em cima do suporte. Em cima disso eu fiz algumas iluminações ao redor também, por conta da webcam não ser muito boa, necessitava de alguns foques, de algumas iluminações em alguns pontos, alguns momentos, mas foi possível ver que se comportou bem. Teve uma taxa de frames de quadros por segundo que foi capturada bem interessante. Dá para verificar aqui diversos testes que foram realizados. E acabou sendo bem interessante e funcional também. Aqui nós temos também novamente uma imagem de suporte, como é que ele fica. Aqui é onde que fica a Raspberry Pi. E aqui é uma imagem real que foi tirada da captura e também da inferência do modelo. Para se ter uma ideia, eu utilizei uma imagem com uma resolução um pouco melhor, né, que foi tirada com o celular, com o iPhone 12. E essa imagem dá para ver que ela está com diversos realces. Dá para ver que foi capturada também aqui uma incidência interessante, que foi também no sistema embarcado, utilizando webcam. Tem alguns erros pequenos que talvez pudesse ter identificado outros pontos em aberto aqui, mas os resultados foram interessantes e bem promissores. Para trabalhos futuros, o esperado é utilizar uma câmera de maior qualidade, revisar o dataset e utilizar de preferência um microcomputador de maior qualidade, talvez uma Jetson Nano, para ajudar um pouco no processamento e também ajudar nas inferências. O projeto ele pode se encontrar no meu GitHub, que está no poster, pode ser verificado por vocês. E é isso aí. Obrigado.